Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago Azevedo, professor de matemática, e é um prazer estar aqui com vocês no Onatec. Hoje nós vamos ver o seguinte: como identificar uma equação ou uma inequação que represente um determinado problema. Vamos focar nesse primeiro momento nas equações. E a gente vai ver como é que essa equação ela pode representar um determinado tipo de problema que pode ser visto no seu dia a dia. Então, vem comigo nessa onda. Então, pessoal, quando a gente fala de equação ou inequação, vamos começar primeiro entendendo o que seria uma equação, para depois a gente ver o que é que ela pode ser representada, certo? Então, bora na palavra equação. Observe que eu botei aí na tela a palavra equilíbrio, mas observe que tanto a palavra equilíbrio quanto a palavra equação tem uma parte dela que é parecida. E é justamente com essa parte parecida que a gente vai tentar fazer referência ao que seja uma equação. Então, tanto as palavras equilíbrio, quanto equivalente, quanto equação, observa que elas começam iguais. Então, a gente pode dizer que, no caso aí, uma equação, ela pode representar um equilíbrio. Outra coisa é que numa equação aparecem letras. E na matemática, as letras aparecem com duas funções. Ou elas são incógnitas, ou elas são variáveis. No caso das equações, uma letra ela representa uma incógnita, ou seja, uma informação desconhecida. Então, bora ver essa imagem aqui. Observe que eu tenho uma balança e, pela imagem, está em equilíbrio. O que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer representar essa balança em equilíbrio através de uma equação. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos eleger uma letra para representar uma informação desconhecida, que é uma incógnita. Nesse caso aí, a gente tem caixas, que são as informações desconhecidas, ou seja, quanto pesa a caixa. E eu vou escolher uma letra. A letra pode ser qualquer uma, ok? Nesse caso aqui, eu vou escolher uma letra para fazer referência ao elemento que está aparecendo ali, que no caso vai ser a letra C. Então, olha o que é que eu escrevi aí. Tudo que as setinhas estão destacando representa uma caixa. Então, para cada caixa, eu coloquei uma letra C. Observa ali, ó. Do lado esquerdo, eu tenho duas caixas, então eu tenho duas letras C. Do outro lado da balança, eu tenho uma caixa. Observa que na equação, do outro lado da igualdade, aparece uma letra C. E depois eu preenchi essas equações com as informações que eu conheço, que no caso aí são aqueles pesos. De um lado 250, do outro lado 500. Então, essa equação aí, ela representa essa balança em equilíbrio. Ok? Então, quando a gente vai fazer esse tipo de representação, a gente vai simplesmente dizer o seguinte: como é que eu represento essa situação através de uma equação? Nesse caso aí, observe que eu tenho 2C mais 250 é igual a C mais 500. Nesse caso, eu só estou querendo representar essa situação através de uma equação. Ou seja, essa balança em equilíbrio ela pode ser representada por essa equação aí. Ou seja, eu usei uma relação entre letras, nesse caso aí a letra está representando a informação desconhecida, que é o peso da caixa, e os valores, que no caso são aqueles pesos que são conhecidos, ok? Então, bora praticar. Observe essa situação aí. Ele diz, veja a situação representada na balança abaixo. Então, esse desenho aí, ele faz referência a uma balança em equilíbrio. Então, vamos lá. Do lado esquerdo, eu tenho um objeto que está com a letra X, outro objeto que está com a letra X e um objeto que tem um 2. Então, vamos imaginar que são dois objetos com pesos desconhecidos e outro objeto que pesa, vamos supor, 2 kg. E do outro lado da balança, eu tenho um outro objeto que tem o número 14. Vamos supor que aquele objeto pese 14 kg. Então, quais dessas equações aí, nas alternativas, ela vai representar aquela balança em equilíbrio? Então, vamos fazer como fizemos anteriormente. Quais são as informações desconhecidas? Nesse caso aí, a gente tem, do lado esquerdo da balança, a gente tem dois elementos desconhecidos, que são as letras X. Então, esse 2x aí
representam aqueles dois objetos desconhecidos. Mais 2, porque é aquele outro objeto que está em destaque ali, que a gente está supondo que ele tenha 2 quilos. Observe outro elemento extremamente importante de uma equação que está representado na balança através daquele ponto ali, que é o equilíbrio. Então, aquele ponto ali central, ele está querendo dizer que o que está do lado esquerdo é igual, nesse caso aí, tem o mesmo peso do que está do lado direito, que nesse caso é 14. Então, a equação que representa essa balança em equilíbrio é a equação 2x mais 2 igual a 14, que nesse caso aí é a alternativa A. Então, pessoal, pratica bem esse assunto, porque é uma questão de você observar vários e vários exemplos e você vai começar a perceber que tem uma facilidade muito grande quando você segue esse padrão. O que é informação desconhecida, o que é informação conhecida e como é que ela está nessa balança em equilíbrio ou como ela está numa outra situação que represente uma equação. Então, espero que tenham gostado. Um tchau, tchau e até a próxima.